Como que a gente vai avaliar trauma de coluna cervical, né, nesse paciente? Então, existem duas regras que o OTLS recomenda. A canadense e a americana. O Canadian C-Spine Rules e o Nexus. São protocolos de avaliação da coluna cervical. No método canadense, ele é mais complicado um pouco, você vai avaliar fatores de risco, se é fator de baixo risco, e aí se ele consegue rodar o pescoço, e aí, se tudo der certo, não precisa fazer nenhum exame radiológico. Caso contrário, vai para o exame radiológico. O problema é que a regra canadense ela é somente para pacientes com mais de 16 anos, então não posso aplicar ele em pediatria. Já o Nexus eu posso aplicar em crianças. O National Emergency Access Radiographic Utilization Study é um estudo baseado em algumas condições que, se forem satisfeitas, não há indicação de exames de imagem da coluna cervical. Quais são essas condições? São cinco condições. A ausência de dor na linha média posterior do pescoço. Então, se o paciente já fala que está doendo o pescoço, eu não posso aplicar. Se quando eu palpo a coluna cervical a queixa de dor, lembrando que eu estou falando de palpação da linha média. Se a dor for paramediana, não entra nesse critério. Eu estou falando da dor na linha média. O segundo critério, alterações do nível de consciência, né? Não pode haver. Então, o segundo critério é que o nível de consciência esteja normal. Glasgow de 15 e orientação tempo, pessoa, espaço. Não pode haver evidência de intoxicação, isso aqui, logicamente, é muito mais para os pacientes adultos que chegam alcoolizados. Então, se o paciente bebeu uma latinha de cerveja, pelo protocolo Nexus, ele deve ser excluído. A ausência de déficits neurológicos, obviamente, qualquer déficit neurológico, eu vou ter que fazer exame de imagem obrigatoriamente. Mesmo que seja uma parestesia no quinto dedo da mão, eu tenho que fazer um exame de imagem para descartar uma lesão cervical. E o quinto critério é a ausência de outras lesões dolorosas distrativas. Isso aqui é um critério um pouco subjetivo, vai depender do paciente, né? Por exemplo, uma fratura que às vezes o paciente está gritando ali de dor, né? E isso é muito relativo, depende muito do paciente. Tem paciente às vezes com fratura exposta que chega muito tranquilo, está imobilizado e está calmo. E ele permite que eu palpe a coluna dele, ele responde com clareza. Então esse exame é um exame confiável. Como às vezes tem um paciente que tem só escoriações e que não para de gritar e de gemer. E não tem como você fazer avaliação. Se pergunta se está doendo o pescoço, ele grita que está doendo o joelho. Então isso aí prejudica na avaliação. Então isso aí é um critério subjetivo. Quando eu acho que o paciente não está conseguindo responder de forma fidedigna. Lembrar que ele não é aplicável para maiores de 65 anos, quando há golpe direto do pescoço ou trauma penetrante cervical. O valor preditivo negativo do Nexus é de 99,9%, então é altamente eficaz. Uma vez que estabeleceu os 5 critérios, não há necessidade de fazer exames de imagem e eu vou retirar o colar cervical desse paciente, eu vou palpar a coluna. Então, o passo a passo é abrir o colar, palpar a linha média posterior do pescoço, perguntar se há alguma dor, né? Se houver dor, volta o colar, vai para o exame de imagem. Não houve dor, eu vou pedir para movimentar. Lembrando que a movimentação tem que ser sempre ativa, ou seja, o paciente que movimenta. Nunca, de momento algum, você deve fazer movimentação passiva do pescoço do paciente. Então você pede para o paciente encostar o queixo no ombro, no outro ombro, levantar e abaixar o pescoço e pergunta se houve alguma dor, algum desconforto na linha média posterior do pescoço. Se não houve, está descartado lesão cervical, está resolvido o problema, não precisa fazer raio-x, nem tomografia, nem nenhum outro exame. Tá. Outra dúvida que às vezes surge, qual o momento de fazer essa avaliação? Eu falei lá antes, mas não sei se ficou claro. O momento da avaliação da coluna é na avaliação secundária, não é uma lesão que leva a risco imediato à vida. Então eu vou avaliar e palpar essa coluna e decidir sobre a retirada do colar na avaliação secundária, depois que eu fiz o BCDE. Tá, e aqueles pacientes que não se enquadram no Nexus, né, algum daqueles critérios lá não são estabelecidos, o que, que eu faço? Qual exame eu devo fazer nesse paciente pediátrico? Bom, eu tenho a possibilidade de fazer radiografias, e é importante fazer
a série de perfil anteroposterior e o transoral para avaliação do CMC2. A vantagem da radiografia é que ela é mais acessível e expõe o paciente a uma radiação bem menor. A tomografia, ela tem uma acurácia muito melhor. Ela é feita sem contraste, porém expõe o paciente à radiação e em alguns casos tem que ser feita sedação. A ressonância é melhor para avaliar partes moles, para avaliar medula, ligamentos, né? Então seria